indo ao banco levar a documentação da aprovação do meu crédito. E não tem como não dirigir até lá lembrando e pensando em tudo que aconteceu e tudo que me trouxe até aqui. Foi realmente um caminhar, foi uma jornada. Eu acho que se eu conversasse com a Raquel de 3 anos atrás pra contar que daqui 3 anos eu estaria onde eu estou, eu sempre soube, mas esse é difícil de acreditar com os fatos e os dados que eu tinha 3 anos atrás. E eu só sei que eu nunca parei diante de nenhuma dificuldade que eu tive. Eu continuei e continuei mais um pouco. Eu acho que é isso. O segredo tá da gente não parar. Eu tô muito emocionada e muito orgulhosa. Olá, olá! Esse vídeo é muito especial. Seja muito bem-vindo ao meu pedacinho de terra em terras lusitanas. Então, dessa vez, não é pra você ser bem-vindo aqui no meu canal do YouTube, sim. Aqui na minha casa, pode entrar, pega aí seu cafezinho, sua água, seu vinho. Senta aqui que hoje a gente vai conversar um assunto muito esperado nesse canal. Não sei se por vocês, mas por mim, com certeza, já tem tempo que eu tô querendo vir aqui contar a minha saga para comprar a minha casa, o meu pedacinho de terra em terras lusitanas. Mas não podia ser diferente, porque esse vídeo vai dar um pouco de trabalho para mim, para o pessoal da edição. Teve até que ser roteirizado, né, esse vídeo, porque para eu não me perder aqui na história, porque a história é longa, provavelmente vão ser 2 partes, a parte 1 e a parte 2, porque eu quero contar para você que tá aí do outro lado, não só a saga burocrática, não só tudo que eu passei para conseguir financiar o meu imóvel, mas também o que serviu de fator para eu decidir comprar, aonde eu decidi comprar, e um pouco também da minha história, né, das minhas convicções e, enfim, decisões pessoais para hoje estar aqui aonde eu estou, aquilo que eu acho que é relevante para trocar com você. Então esse vídeo ele não só tem um caráter, né, documental, burocrático, jurídico, mas também um caráter pessoal. Então se você tem interesse em saber aí, né, como que funciona não só essa parte burocrática, mas também a cabecinha aqui de uma imigrante em Portugal já há quase 9 anos, então fica aí que a gente já volta. Voltando aí, então, pro tema do vídeo de hoje, meu pedacinho de terra em terras lusitanas. Antes de mais, não deixe de deixar o seu like. Se você quer de paraquedas aqui, então aproveita para curtir, subscrever e ativar o sininho. Todas as semanas aí eu trago novidades, trago conteúdo, muito conteúdo jurídico aqui no canal também. Além de querer trazer um pouco da minha experiência de vida ao longo desses 9 anos em Portugal. Sou advogada aqui e posso ajudar muito você, principalmente se você pretende viver em Portugal de forma segura, estratégica e legal. Então, primeiramente, eu não era uma pessoa, né, que nos últimos anos da minha vida pensava em comprar um imóvel. Desde que eu me mudei para Portugal, eu achava que era muito mais interessante conhecer lugares e ter a possibilidade de me mudar, apesar de ter ficado os 6 primeiros anos em Portugal no mesmo imóvel, que era um imóvel que eu dividia, né, quarto com mais pessoas. Os primeiros anos foram anos estudando aqui em Portugal e depois eu acabei criando ali um relacionamento muito próximo, as meninas que moravam comigo, então eu não tinha interesse em sair daquele apartamento e a gente ficava ali como se fosse a nossa casa mesmo, sabe? Apesar dessa coisa de ter ficado no mesmo lugar por muito tempo em Portugal, né, os primeiros anos em Lisboa, eu achava que comprar não era o ideal, porque você tem que cuidar do imóvel, porque você tem que ficar meio que preso naquele imóvel, eu queria ter a minha liberdade geográfica, não sei que liberdade, né? Porque não era muito a minha vibe ficar viajando loucamente. Eu sempre gostei de ter meu canto, mas na minha cabeça, né, eu falava, não quero agora essa responsabilidade de ter um imóvel. E se eu for olhar para os últimos 3, 4 anos atrás, eu acho que isso nem era uma realidade plausível na minha vida, sendo bem sincera. Claro que desde criança, eu fui uma criança que sempre quis ser próspera, sempre quis conquistar coisas, eu tinha certeza que eu ia conseguir conquistar minha casa, conquistar minha carreira, conquistar uma jornada. Eu nunca tive dúvidas disso. Mas se eu for olhar a minha realidade 4 anos atrás, se eu parasse pra pensar, olha, daqui 4 anos a minha situação vai ser essa, eu vou estar comprando a minha casa, eu ia olhar, acho que eu não preciso nem 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu ia olhar e ia falar assim, eu acho que não vai ser muito matematicamente possível. E essa é uma das provas de que, assim, pra mim, né, não posso deixar de deixar claro aqui o que eu acredito, mas tem a mão de Deus em tudo na nossa vida. Porque com certeza, assim, Deus acelerou as coisas pra mim. Então, no tempo normal de vida da Terra, a gente pode olhar e falar assim, eu acho que daqui 3 anos é muito difícil, né, calcular e ter uma condição de fazer tal coisa. Mas nem sempre a nossa condição está relacionada à nossa matemática, né? Muitas vezes a gente não precisa de condição, a gente precisa de decisão. E a partir de um conjunto de decisões na nossa vida, as condições vão surgindo numa velocidade muitas vezes que a gente nem
imagina que seria possível. Então sempre tenha fé para conquistar os seus sonhos, porque se eu olhar 3 anos atrás, me contassem que hoje eu estaria onde eu estou, sentada aqui no meu apartamento, parte de mim tinha certeza disso, mas os cálculos não condiziam com essa realidade na matemática da coisa. Mas sempre Deus vai dar o jeito de encarregar e de encaminhar a sua vida. Então por isso tenha sempre fé, porque a minha jornada sempre foi uma jornada de muita fé. Então se inspire nisso também, se eu posso, né, servir de inspiração para você que tá aí do outro lado. Então efetivamente, né, o que me fez mudar de ideia de uma pessoa que não queria ter o seu apartamento e não tinha condição de ter o seu apartamento para uma pessoa que tem condição, eu já expliquei como, né? Muito trabalho e muita mão de Deus. Mas a minha ideia, né, de falar, não, afinal de contas eu quero investir comprando um apartamento em Portugal, veio de 3 fatores, né? Primeiro, vida adulta, eu me descobrindo, percebi o óbvio, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto sim de ter o meu canto, gosto de mandar no meu canto. Eu não sei se foi a minha experiência com arrendamento em Portugal, porque os meus arrendamentos, de toda forma, foram arrendamentos mais informais, como eu expliquei, 6 anos morando numa casa em que eu dividia quarto, ou seja, não é a mesma coisa de você alugar um apartamento inteiro, né? Você, de certa forma, o senhorio tá sempre ali para poder fazer manutenção, para poder ver se tá tudo bem no apartamento, era apartamento de jovem, né? Depois eu acabei alugando apartamentos na época da pandemia, que eu comecei realmente a morar e alugar o apartamento inteiro. Nunca foi um contrato de arrendamento, sempre foi um contrato mais flexível, mais periódico, porque era um apartamento que era um Airbnb e tal. Então acho que talvez essa experiência minha me causou um pouco de trauma, porque eu sentia que eu tava sempre morando na casa de alguém. Por mais que eu pagasse, por mais que a pessoa não morasse ali, óbvio, né? Eu sempre sentia uma obrigação muito grande de dar algumas satisfações, de pedir algumas coisas. A pessoa parecia que tava sempre ali precisando ver um negócio, precisando buscar uma coisa, precisando... E aí, aquela coisa que você começa a ficar adulta, você fala, cara, eu quero meu canto, eu quero, se um dia... Quero receber nenhum telefonema de ninguém, hoje eu preciso ir aí pra buscar. Não quero buscar nada, só quero ficar de boa, entendeu? Então isso começou a me causar seu incômodo. Eu falei, cara, eu preciso ter o meu canto, eu quero reformar, eu quero pintar parede, eu quero escolher móvel. Coisas que às vezes, se você aluga, você não quer comprar, não quer gastar tanto, né? Comprando coisas e tal. E aí eu tava já querendo passar por esse processo de comprar as minhas coisinhas e investir na minha vida e na minha casa. Segundo aspecto, na casa onde eu morei, né, nos últimos quase 3 anos, eu adotei 4 gatos. Então ter adotado esses gatos e saber que eles dependem de mim hoje e o quão difícil é arranjar arrendamento em Portugal, ainda mais com pet, me fez colocar a mão na consciência e falar, gente, eu preciso comprar meu imóvel, né? Isso é um aspecto muito importante, porque eu preciso ir para algum lugar com os meus gatos, eu não quero ter essa dificuldade e não quero ficar pedindo, chorando, né, por favor, implorando pra senhorio de que eu vou cuidar bem, de que os gatos não vão estragar nada e de que vai ficar tudo bem com o imóvel da pessoa. Então eu não queria passar por esse estresse. E o terceiro ponto que tá relacionado com tudo isso é, obviamente, a escassez do arrendamento e o preço, né? Hoje a gente sabe que, por mais que muitos economistas digam que não vale a pena comprar imóveis e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, eu não concordo. E não é nem porque em Portugal taxa 1% ao ano, porque esse negócio de 1% ao ano também a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre taxas, que é uma coisa assim que eu não sei de onde que o povo tira, tá? Esses cálculos, mas a gente já vai conversar sobre isso. Mas independentemente de qualquer coisa, se você for pegar um apartamento e for comprá-lo, claro, você vai precisar de um dinheiro de entrada. E a gente também vai conversar sobre os valores de entrada, que nem sempre é tão lindo quanto dizem na teoria. Ah, você consegue 10%, dá apenas 10% do imóvel. A gente vai falar sobre isso. Na prática não é bem assim que funciona, tá? Realmente você tem que preparar o bolso para dar uma entrada, assim, para arcar com valor de imposto, de documentação, de burocracia. Mas mesmo assim, o valor que você paga para o banco, no final das contas, é muito menor do que o valor que você pagaria de arrendamento por aquele mesmo imóvel. E isso quer dizer o que na prática, né? Que você vai ficar pagando arrendamento, você vai pagar absurdo e vai financiar, e vai financiar o sonho de outra pessoa em vez de financiar o seu. Eu prefiro investir pagando uma parte de juros, uma parte do empréstimo daquilo que vai ser meu futuramente, do que ficar pagando exatamente o financiamento de outras pessoas que compram, financiam imóveis, alugam para você e pagam ao banco menos do que o que você paga a eles e ainda lucram em cima do seu dinheiro. Então isso é uma coisa que para mim não fazia mais sentido. Se eu tenho condição de comprar, eu vou comprar e vou investir numa propriedade em Portugal. Então eu sou a favor disso, a favor de comprar imóveis, sim, ainda mais aqui em Portugal, onde o imóvel tem valorizado ano após ano. Então, o momento, né, ideal para eu comprar minha casa, que eu escolhi esse ano de 2024, tem uma razão para ser, né? A questão é que os últimos
quase 2 anos e meio, eu passei morando realmente, assim, num lugar muito isolado. Quando foi pandemia, eu conheci uma casa de Airbnb em Amarante, que é a região do Porto. Eu vivia em Lisboa, como eu disse, tinha passado 7 anos em Lisboa. E na época da pandemia, eu arrendei, né, temporada, final de semana, um Airbnb no meio do campo, assim, no meio, na verdade, no meio de uma serra mesmo. Uma vibe meio montanha, uma coisa realmente linda, vista para um rio, muitas plantações de uva ao redor. Eu fiquei super apaixonada naquilo na época da pandemia, me mudei pra lá. O que eram pra ser meses, acabaram virando alguns anos. Só que eu sabia que eu tinha data pra sair da casa, porque desde o princípio, quando eu fui estendendo a minha estadia, a dona da casa, né, apesar de gostar muito de mim, falar, nossa, eu adoro você, queria que você morasse aqui pelo tempo que você quisesse, era uma casa de campo dela. Então ela morava no Porto, mora no Porto, e gostava também de passar uns finais de semana na casa. E quando ela alugava para Airbnb, ela tinha a casa vazia, finais de semana para ela e a família dela aproveitar. Quando eu mudei para lá e fiquei pedindo, não, quero ficar mais, e ela gostou muito de mim, ela acabou pensando, bom, vou fechar a casa um tempo de Airbnb, né, vou ficar alugando para Raquel, e o problema é que ela começou a sentir falta de usar a casa, né, ela falou pra mim que eu já não estou aguentando mais ficar sem usar a casa. A gente até tentou fazer uns testes, algumas viagens que eu fiz mais longas, assim, às vezes para outros países. Ela ia lá na casa, ela ficava lá, mas não era a mesma coisa. Ela não ficava tão à vontade quanto, né, quando a casa tava só pra ela. E aí ela falou, olha, eu realmente vou querer a casa, então no início ali, quando tiver próximo da primavera/verão de 2024, a gente termina o nosso acordo. Eu falei, beleza. Então, eu já sabia que eu precisava de algum lugar, seja onde for pra ir, né? E comprar alguma coisa ali na aldeia não era uma opção, porque depois de 2 anos e meio a pandemia acabou, né, de certa forma. E acho que, gente, esses dias OBS, eu falei pra pensar, realmente a pandemia acabou, né? Tipo, ninguém fala mais de pandemia, ninguém mais fala em Covid, tipo, sei lá, parece que acabou mesmo, né? Enfim, até vem uma próxima, né? Isola. Enfim, aí eu decidi, né, que queria voltar pra uma cidade. Mas qual a cidade eu voltaria, né? Esse foi o primeiro aspecto de comprar um imóvel em Portugal. Onde eu vou comprar esse imóvel, né? Várias possibilidades, um país inteiro de possibilidades. Principalmente porque no meu caso, eu trabalho remotamente, todos os meus atendimentos são feitos de forma remota. O meu time é remoto, então as pessoas trabalham comigo, cada um tá num canto, né? A gente tem essa liberdade. A minha sócia Gabriela, que tem a sede física, que tá no Fundão, eu não preciso estar frequentemente indo no Fundão, não preciso viver lá. Então, posso estar aqui em qualquer lugar de Portugal. Então, eu poderia de norte a sul. Lisboa, que é onde eu já conheço, vivi lá 7 anos, tenho amigos, tenho, enfim, pessoas lá. Não brilhava mais, não brilha mais no meu coração. Toda vez que eu vou pra Lisboa, eu não me sinto mais, nossa, quero morar aqui, sinto falta de morar aqui. Não sinto falta de morar em Lisboa. Os preços em Lisboa, pra comprar, no budget que eu tinha, você só ia encontrar velharia e porcariada. Coisa pequena, 4 gatos. Eu falei, gente, eu preciso de um lugar. E pra você procurar imóvel, você precisa procurar em algum lugar, não adianta você querer fazer um filtro e buscar o país inteiro. Você precisa sentir que a cidade que você vai comprar, porque afinal de contas você tá comprando um imóvel, né? Você pretende ficar um tempo nesse local, né? Você pretende que aquilo seja algo um pouco mais durável. Não precisa ser pra sempre, você pode vender, mas assim, você não vai comprar hoje pra vender amanhã. Então, convém que uma decisão seja assertiva. E eu tinha muito medo dessa decisão, muito medo de onde escolher. Foi mais uma vez necessário rezar muito e pedir muito pra Deus iluminar os caminhos, porque eu tinha certeza que Deus ia colocar uma coisa que ia fazer sentido na minha frente. E eu só precisava de um norte. Então o norte realmente era o norte e a região do Porto. Falei, bom, já que eu cansei de morar na selva, então agora vou mudar para a cidade. Qual cidade a gente tem mais próximo? Vou começar a olhar as coisas no Porto. No Porto também comecei a ficar desiludida, porque na região central do Porto era ou caro demais, ou feio demais, ou velho demais, ou afastado do centro, os lugares não eram atrativos, não eram bonitos, os lugares muito lá ao redor do Porto. Eu não me sentia morando lá, visitava o Porto, falava, cara, não tô me sentindo. Eu dirigia pelas ruas, eu falava, gosto de visitar o Porto, gosto de andar por aqui, mas eu não tô sentindo. Eu morando aqui, não tô sentindo. E aí, né, eu frequentava um restaurante numa cidade chamada Paços de Ferreira, né, um sushi, porque em Amarante não tinha nenhum sushi que prestasse. Então, Paços de Ferreira ficava ali entre Porto e Amarante. Então, assim, 30 minutinhos de Amarante, mais uns 30 minutinhos do Porto. Então, ficava ali no meio do caminho, né? Então, toda vez que eu queria comer um sushi, em vez de ir pro Porto, que era quase 1 hora de distância, eu ia para Paços de Ferreira
pra comer. E passando, né, na rua pra poder chegar no sushi, o sushi, né, eu passava em frente a uns prédios novos, sabe? Construções novas, assim, prédios, empreendimentos. E eu olhava e falava, gente, meu sonho é comprar um empreendimento. Acho chiquérrimo, acho lindo, acho novo, acho, tipo, chique demais você morar num prédio novo. Uma coisa que acabou de ficar pronta. Eu passava, olhava e falava, eu moraria aqui, moraria nessa rua, consigo me ver morando aqui, consigo me ver passando aqui, vivendo a minha vida. Mas pensava, isso deve ser muito caro, isso deve ser surreal. Desde o começo desse ano, quando eu tava de fato mesmo investindo muito em procurar imóveis, porque afinal de contas eu tinha até março de 2024 pra me mudar, eu contei com o auxílio da Laura, que foi um anjo nesse processo. Depois eu vou até pedir autorização pra Laura pra colocar um link de contato dela aqui na descrição do vídeo, porque a Laura, ela foi genial, assim, ela foi tudo de bom no meu processo. Eu tinha conhecido ela, na verdade, ano passado, em 2023, quando eu gostei muito de um imóvel que eu encontrei no Idealista, mas não era o momento de eu investir, mas eu visitei o imóvel, conheci a Laura. No início do ano, a Laura sabia que era o momento que eu ia precisar procurar fortemente. E ela me ligou e falou, Raquel, estou com você, bora achar o seu imóvel? Eu falei, bora achar o imóvel. E aí eu comentei com a Laura, eu falei, Laura, Paços de Ferreira é uma opção. E ela começou a mandar vários imóveis no Porto e tal, uns muito caros, outros muito... que ela sabia que não era muito a minha vibe. E o bom da Laura é que a Laura não ficava insistindo comigo em coisas que não era a minha vibe. Ela sabia exatamente qual era a minha vibe. E chega um momento que eu até falei, gente, parece que a Laura esqueceu de mim, sabe? Ela não tá me mandando nada. Ela falou, Raquel, não é isso, é porque o que eu tenho aqui agora não é a sua vibe. E aí eu entendi, eu falei, cara, realmente a Laura, ela tá filtrando, sabe? Ela não tá me mandando... ai, compra esse aqui. Sabe aquelas pessoas chatas, assim, que te mandam umas coisas? Você sabe que, velho, não adianta me mandar que eu não gosto. Ela tava, assim, caprichando, me mandando só coisas bonitinhas, mas ela também sabia qual era o meu budget. Então, tinha certas coisas que não adiantava ela me mandar. E outras, velharia também não era a minha cara, né? Aí... eu não tenho cara de velharia, né, gente? Olha pra minha cara. Eu tenho cara de pessoa chique, né? Pessoa próspera, enfim. Aí eu comentei com a Laura. Eu falei, Laura, olha, uma opção também de lugar pra você me ver se você tem alguma coisa é em Paços de Ferreira. Ela, não brinca. Não, Paços de Ferreira eu tenho um muito bom, vou te mandar. Aí ela me mandou. Aí, na verdade, ela não tinha foto do lugar, né? Porque o lugar era novo e tal. Ela falou assim, olha, tem um empreendimento em Paços de Ferreira, bora visitar? Eu acho que é bem a sua cara. Me mandou a localização. Por coincidência, eu tinha visto uns outros apartamentos com outra imobiliária aqui fazendo umas pesquisas paralelas. Desculpa, Laurinha. Eu tava realmente fazendo umas pesquisas paralelas. Nessas pesquisas paralelas, eu tinha visitado exatamente esse prédio, só que um apartamento maior e mais caro. Quando ela me passou a localização, eu falei, cara, não acredito, porque eu tinha adorado o apartamento aqui, mas ele era maior e mais caro. E o cara tinha me dito que não tinha nenhum outro apartamento disponível como eu precisava. E a Laura tinha me dito que o apartamento que ela tava me enviando era o budget que eu podia pagar e era tipologia T2. O outro era T3, né, o que eu tinha visitado. Que é legal T3, mas pra mim tinha que ser um T2, né? Ou podia ser T3, mas T2 já tava de bom tamanho. O que não dava era pra ser um T1. Quando eu vim visitar, eu falei, não acredito. Fiquei assim, apaixonada. Eu falei, Laura, quero enviar a proposta pro proprietário, vamos avançar com isso. E aí enviei a proposta pro proprietário. Daí quando eu vim aqui visitar, fiquei super apaixonada pelo imóvel, achei isso uma gracinha. Notei assim que o imóvel ainda estava em época de finalização, quando eu vim não tinha ninguém aqui trabalhando, fazendo obra, fazendo nada disso. Não fiquei investigando muito a fundo, porque eu não entendia nada de obra de apartamento, não entendia nada, né? Por isso até que eu quero dar algumas dicas aqui pra vocês e contar detalhadamente essa história, porque tem muito detalhe, muita coisa aqui que eu peguei o know-how e entendi algumas coisas que na época não entendia. Aí a Laura, porque tá faltando só umas coisinhas, assim. Coisinhas era assim, galera. Eu vou botar foto e vídeos aqui pra vocês, mas era. Tinha piso, tinha parede normal, parede pintada, mas não tinha armário, não tinha cozinha, não tinha nada nas casas de banho, assim, a nível de móvel, espelho, pia, vaso sanitário, não tinha nada disso. E todas as fiações estavam, assim, sem finalização, sabe? Tava precisando botar todas as caixinhas e ligar, fazer toda a parte elétrica. Não, mas isso aqui é rapidinho, termina rapidinho, tá quase terminando. Eu pensei, as pessoas devem estar trabalhando aqui todos os dias e quase terminando o apartamento, né? Aí eu falei, tá, adorei o apartamento, visitei, adorei, quero avançar. E avancei com a proposta, o proprietário aceitou a proposta que eu fiz, né? Exatamente também no valor ali que eu já sabia que era o valor que ele queria. Daí, tranquilo, o proprietário aceitou a proposta, aí eu falei pra Laura, Laura, só que você sabe, né? Isso foi em fevereiro, isso foi em meados de fevereiro. Você sabe que final de março eu tenho que me mudar, ou seja, a gente tá falando daqui 1 mês e meio. Eu preciso que aquele apartamento esteja pronto. Não, vai estar pronto, vamos apertar o que a gente vai apertar. Aí eu falei, tá. Pra mim, na época, gente, que eu fiz a proposta, eu achei que a responsabilidade da finalização do apartamento era do proprietário. Na minha cabeça, pensei, bom, o proprietário tem que terminar o apartamento. Aí, o rapaz estava do lado do proprietário, eram 2 intermediários ali fazendo a compra, a Laura e um outro rapaz, né? O outro rapaz que estava
mais do lado do proprietário, a Laura mais do meu lado, sabe? Parecia que o cara era o intermediário do proprietário, a Laura era a minha intermediária, né? Começou a conversar e dizer assim, olha, a responsabilidade de terminar é do construtor que tá fazendo o prédio. Aí o construtor, existe um construtor que tá construindo o prédio, que é a construtora tal, aí eu fui na internet, comecei a pesquisar sobre a construtora. Eu descobri que essa construtora era uma construtora muito renomeada aqui em Passos, que existia a empresa desde 1990, ou seja, a empresa tem minha idade, 33 anos de história, e já tinha construído diversos prédios. Aí comecei a ligar para umas pessoas que eu conhecia aqui de outras imobiliárias para conversar, para entender quem eram essas pessoas. As pessoas falavam super bem desse construtor, que já tinha construído diversos prédios, todos ainda de pé, nenhum caiu, e que ele era, assim, 5 estrelas, muito legal, muito gente boa e tal. Mas a responsabilidade de terminar o apartamento era do construtor e não do proprietário. Em contrapartida, o proprietário tem uma loja de móveis, que eu também descobri que Passos de Ferreira, gente, é a cidade dos móveis. Aqui é onde tem tudo de móvel planejado. Tem fábricas, a cada esquina tem uma loja, uma fábrica. Aqui sabe aqueles lugares no Brasil assim? Cidade do sapato, cidade da lingerie, cidade da bolsa, cidade das flores. Aqui é do móvel. Então aqui em Portugal é a capital do móvel planejado. As pessoas saem de outros países, da França, da Espanha, para vir para Portugal, para ver showroom aqui e para poder fazer compra, e eles vão montar os móveis em outros lugares de Portugal. Então aqui, assim, é o lugar do móvel planejado. Aí o proprietário ele, né, na verdade são dois, ele e o irmão dele, são 2 irmãos, eles têm uma loja de móveis. Então, na venda, eles queriam incluir toda a parte de móvel planejado, roupeiro de quartos, os negócios de banheiro, né, aquelas bancadinhas de banheiro, e a cozinha. Falei, beleza, 5 estrelas, o preço, tudo isso incluído, e a cozinha toda equipada. E aí eu falei, quero equipada com a marca tal. E aí, beleza, com essa marca, ele só trabalha com marca de gama alta e tal. E eu, beleza, tá, toda feliz. E quando que isso vai ficar pronto? Os prazos que eles estavam me dando pra marcenaria eram super alongados. Eu falei assim, gente, vamos lá, eu preciso mudar no final de março. O meu objetivo é estar aqui no final de março. Ah, mas no final de março é impossível, a gente só consegue a cozinha pra maio. E eu falei, gente, como é que eu vou ficar? Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, cara, peraí, que isso não é muito bem o que eu quero, tá? Mas e a parte da casa mesmo, né? Porque tudo bem, sem cozinha a gente dá um jeito. Mas e a casa, e a luz, e o banheiro? Ah, isso não é com o proprietário. Ah, isso não é com a gente, não. Isso é com o construtor. Tem que ver com ele se ele faz ou não. Eu falei, mas como assim, gente? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Eu tô comprando um apartamento de uma pessoa. E a pessoa não se responsabiliza. Então, ou seja, eu tô comprando um apartamento, quando você assina a escritura, você tá falando que você tá comprando no estado em que se encontra. O estado em que se encontra é fio pra todo lado? Como é que eu fico nessa parte? Aí, com o meu lado advogado, começou a palpitar, né? Comecei a falar, gente, eu não tenho condição de assinar esse CPCV, não tenho condição de fazer negócio se ninguém tá me dando garantia de nada. Aí comecei a ficar muito estressada. Tava tudo dando certo até a página 2, né? E aí, né, diga-se de passagem, eu já tinha crédito pré-aprovado. Então, o estágio 1 do crédito, que é o estágio em que o banco analisa os seus rendimentos e fala, olha, eu te empresto X, o banco estava me emprestando exatamente o que eu queria que ele me emprestasse desde o princípio. Então, o banco já tinha aprovado o crédito da forma com que eu gostaria que o crédito fosse aprovado. Então, essa parte já estava resolvida. Só que depois da aprovação, né, com relação aos meus rendimentos, ao meu histórico, o banco também tem que avaliar o apartamento. Então, nessa parte toda, né, o banco manda um avaliador vir aqui, né, no apartamento fazer a avaliação e ver se ele concorda com o valor que os proprietários e o comprador estão negociando. Então, se eu estou negociando, exemplo, 200 mil euros nesse apartamento, o banco tem que concordar que o apartamento vale 200 mil. Se o banco disser que vale menos, o banco empresta menos dinheiro. Então, para você conseguir um crédito, o que vai ser decisório para o valor que o banco vai te emprestar são os seus rendimentos, ok? Mas isso também, né, tem que funcionar paralelamente com o valor do imóvel. E eu não sabia que em Portugal eles avaliam, né, na maioria das vezes, o imóvel abaixo do valor de mercado que você está negociando, tá? Já fica aí a dica. Eu não sabia disso. Então, eu falei, beleza, qual é a próxima passo, então? Calma, Raquel, antes de entrar em um tanto de problema com os proprietários e prazos e tal, vamos fazer a avaliação?
pra poder ver o que o banco diz? Eu falei, então vamos fazer a avaliação. Só que pra fazer a avaliação, o avaliador cobra. Então a gente tem que pagar, alguém tem que pagar. Quem é que vai pagar? Claro que é quem tá interessado em comprar. Então, tinha ali um custo de mais ou menos uns 200 e pouco. Então, vamos avançar? Vamos. Isso quer dizer que eu tenho que abrir a conta no banco, se eu ainda não tiver. No caso, eu não tinha conta bancária no banco que tava me emprestando dinheiro. E aí tem muita gente que fala, você só consegue empréstimo se você tiver relação bancária. Não, você consegue empréstimo se tiver rendimentos, tá? Relação bancária, gente, eu tenho conta hoje em mais de 4 bancos aqui em Portugal. O banco que me ofereceu a melhor condição de crédito era um banco que eu não tinha conta, tá? Só pra vocês saberem. Foi a Caixa Geral de Depósitos, inclusive. Eu tinha que abrir uma conta na Caixa Geral, aí tinha uma pessoa me ajudando a fazer tudo isso, ó, junto com o gestor de crédito, né? Que fazia tudo de forma agilizada, né? Porque agora não há tempo a perder. Então, existem várias pessoas interessadas que esse negócio seja um sucesso, né? Quem quer vender, a Laurinha. O outro lá que queria vender pro proprietário. O proprietário quer que seja um sucesso, eu também quero. O banco quer. A senhora que tá abrindo a conta pra mim no banco, a Andréia, querida, um beijinho, também quer que dê certo. O senhor do crédito, o Vitor, 5 estrelas também, quer que tudo dê certo, cada um quer por suas razões. Rapidez e agilidade, né? E todo mundo começa a trabalhar na velocidade máxima, apertar uns com os outros. Laura aperta com o Vitor, que aperta com o André, que aperta com a Caixa, e aí é uma apertação que vocês não têm noção. Até aí tudo bem, né? Vamos fazer a avaliação. Aí veio a parte da avaliação bancária. Eu deixei um pouco stand-by essa preocupação toda, né? Com relação a quando é que fica pronto, quando é que não fica, pra correr com a avaliação, porque a avaliação era também crucial, a depender do que o avaliador dissesse, a depender das coisas, o negócio não ia pra frente mesmo. Então, vamos ver um passinho de cada vez, né? E veio, em poucos dias, o avaliador estava aqui. Quando termina a avaliação, no mesmo dia ele deu o parecer, final da tarde, recebo uma ligação do Vitor. Raquel, é o seguinte, a avaliação ficou em tantos euros. E tipo assim, era cerca de 25 mil euros a menos do que eu precisava que ficasse a avaliação. Aí eu falei, Vitor, tá, resume isso pra mim, o que isso significa em números? Ele, significa que o banco só vai emprestar 80% deste valor. Então, o valor que, afinal de contas, o banco tinha aprovado para você, para o seu crédito de te emprestar, ele vai diminuir, ele não vai te emprestar esse valor todo que você gostaria, porque o apartamento, na visão do banco, não vale o que vocês estão negociando. Aí eu já fiquei também assustada, né? Porque como eu disse, eu não sabia que era uma praxe a avaliação ser abaixo do valor de mercado. Aí eu falei, será que eu tô comprando errado? E aí eu comecei a ir no Idealista e falava, gente, não é possível, se eu tô comprando errado. Então, todos esses imóveis que estão aqui no Idealista estão sendo vendidos de forma errada. Porque nenhum imóvel aqui condiz, né? Tipo, eu tenho noção de mercado. Meses passei vendo imóveis e vendo os valores que os imóveis tinham. Então, assim, não tinha como o imóvel valer o valor que o avaliador disse que valia. Depois, conversando com outras pessoas, é que eu fui descobrir que era uma praxe. Porque ninguém que estava envolvido no processo teve a coragem de falar pra mim assim, então, naquela é uma praxe, acontece muito, tá? Não se preocupe. Eu comecei a achar que podia ter alguma coisa errada com o apartamento, que talvez ele não valesse tudo aquilo. Mas eu falei, como não vale, gente? O apartamentaço daquele, como que não vale? Tipo, olha isso aqui sendo vendido horrível por muito mais que isso. Então, assim, não tava fazendo sentido na minha cabeça, né? Aí, beleza, eu falei, tá, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Como é que a gente resolve, Vitor? Aí o Vitor falou, bom, vou tentar fazer uma conta proposta pra Caixa pra melhorar a situação do seu lado, mas não vai ser do jeito que você quer. Você tem condição de melhorar mais um pouco a entrada? Não tem outra opção, né, Vitor? É isso ou não é nada. Vamos tentar, vou melhorar a minha entrada. Aí lá fui eu, dei mais um passo, né, a meu desfavor. E tinha que tirar mais dinheiro do bolso pra poder avançar com o negócio. Falei, vou fazer isso. Mas também vou fazer uma conta proposta de melhoria do proprietário, né? Porque afinal de contas, o imóvel dele não foi avaliado conforme a gente esperava. Fui falar com o proprietário, os proprietários irredutíveis. Os proprietários, eles foram irredutíveis, assim, nesse sentido, né? De preços e tempos, eles eram irredutíveis. Eu falei pra Laura, seja sincera comigo, eles querem vender esse apartamento? Raquel, não, eles não têm pressa em vender esse apartamento. Eu falei, esse cara não tem nada pior, gente, que você querer comprar um trem de alguém que não tem pressa em vender. A pessoa que não tem pressa em vender, ela vai fazer as coisas dela. E aí, vocês têm pressa em comprar? Eu não queria fazer isso. Mas assim, tu se ferra, claro, óbvio, gente, lei de mercado, né? E eu desesperada, assim, desespero batendo na minha testa. Nisso já era quase final de novembro, quase final de fevereiro. E eu assim, caraca, eu vou ter que voltar tudo da estaca zero pra voltar a procurar apartamento, pra voltar a fazer proposta, pra voltar a fazer avaliação, pra voltar... E a avaliação custou uns 200 e poucos euros, né? Não era a minha maior preocupação do mundo, mas, poxa, eu ia ter que fazer tudo de novo pra outro processo. Porra. Só de pensar já me dava arrepio. Eu falei, tá bom, vai, Vitor, tá autorizado. Vou seguir desse jeito, aceito, se a Caixa aceitar minha conta proposta,
tá feito. Eu tiro mais um dinheiro e dou de entrada. Passado 2 dias, o Vitor me liga, Raquel, a Caixa aceitou, vai financiar esse valor. Vamos avançar? Vamos avançar. Qual é a próxima etapa? CPCV. O momento em que você coloca todas as condições ali, assina a promessa de contrato de compra e venda, dá um sinal na mão dos proprietários e quem desistir do negócio perde aquele valor. Se eu desistir, eu perco o meu sinal. Se o proprietário desistir, ele me devolve o meu sinal e mais outro valor igual, né? Então, ou seja, ele me devolve o meu sinal em dobro. Geralmente é assim. Claro que cada CPCV tem as suas cláusulas, né? Mas o normal, fica atento, é isso. Nunca faça CPCV que só você se ferre, tá? Você comprador. Coloca também, né, um ponto ali para quem tá te vendendo, né? Para que a pessoa também tenha ali alguma perda caso ela desista do negócio depois que aquilo foi assinado. Só que a desistência, muitas vezes, pode ser dada por outras questões. Mas, a princípio, estava tudo resolvido. Eu só fui mesmo avançar para o CPCV depois da avaliação bancária. Isso é uma dica que eu dou para você que está em casa, porque tem muita gente, eu conheço muita gente que faz primeiro o CPCV e depois a avaliação. E aí chega no momento da avaliação, dá esses problemas de, vai ter que aumentar, não sei o quê. E vai que a pessoa não tem o dinheiro, gente. Cuidado, galera. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tive um pouco de sorte porque foi tudo muito rápido. Assim que eu fiz a proposta, foi aceita. Não tinha ninguém mais interessado no apartamento, então não tinha concorrência naquele momento de pessoas visitando, pessoas querendo fazer propostas. Porque isso também deixa a gente inseguro, querendo segurar o negócio e fazer CPCV na velocidade da luz. Mas tem gente que mesmo assim faz CPCV e depois a avaliação. Então eu aconselho você deixar a avaliação rolar. No meu caso foi muito rápido, entre proposta e avaliação, acho que passou 2 ou 3 dias e o avaliador já estava plantado aqui. Eu até me assustei de tão rápido que foi. Realmente, esse pessoal que estava trabalhando nos bastidores ali foi muito ágil, tá? A Caixa, o Vitor, a Laura, que eles fizeram tudo numa velocidade muito grande. A Laura é da Zoom, que é uma grande imobiliária, não sei se é imobiliária, mas enfim, é uma grande empresa aqui em Portugal que faz intermediação de crédito, a Laura 5 estrelas. Todo mundo foi super rápido, né, pra fazer isso acontecer e enfim, e sair logo aí a avaliação. E eu esperei a avaliação pra depois daí fazer o CPCV. Mas na hora do CPCV também rolou mais tretinha, rolou mais probleminha. Só que os problemas do CPCV eu vou deixar pro próximo vídeo, pra parte 2, em que eu vou falar do CPCV e do desfecho aí do financiamento e da compra deste imóvel até os dias atuais, onde eu estou neste momento já gravando na minha casinha, no meu pedacinho de terra, tá? Para esse vídeo não ficar grande, então, se você gostou, deixa seu like. Eu não costumo fazer vídeo assim, contando lorotas e histórias para vocês, mas eu achei interessante dividir toda essa perspectiva e não só ir direto ao ponto da documentação. Depois eu posso fazer um vídeo só falando da documentação de forma resumida também, para quem tem mais interesse jurídico no tema, mas eu também queria fazer isso da minha perspectiva como uma pessoa, né, que passou emocionalmente por esse processo e por essa montanha russa que é na vida da gente conseguir um financiamento aqui em Portugal. Então fique atento que a parte 2 deve sair logo na semana a seguir. Um beijo grande e até a próxima!